Programa Em Cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! Uma franquia que morreu. Um projeto muito pessoal do Marcos Mion. O diretor já avisou que muita gente não vai gostar. Uma atriz que tentou cantar como uma diva da ópera, mas não conseguiu. A volta do time de Forrest Gump. Um filme com o roteirista do Leandro Hassum e com o diretor dos Trapalhões e da Xuxa. Mais um diretor. Esse faz filmes com cara de comercial de perfume. Um filme com a câmera parada por quase 2 horas. No final, tudo isso vai fazer sentido ou não. Esse é o Em Cartaz, com as estreias da semana nos cinemas. Começando já em clima de terror, com Lobisomem. Um homem retorna com a mulher e a filha para a fazenda onde ele cresceu e que agora ele herdou depois que o pai dele desapareceu misteriosamente e foi dado como morto. À noite, eles são atacados por uma criatura estranha e o homem sofre um arranhão dessa criatura. Mal sabiam eles que esse era o começo de um pesadelo ainda pior. Com todo respeito, o fato é que Lobisomem é uma das sobras de algo que começou como um projeto muito maior e mais ambicioso. Para entender melhor essa história, a gente tem que voltar mais de 100 anos no tempo. Mais especificamente para 1913. Esse foi o ano em que a Universal lançou seu primeiro chamado Filme de Monstro, uma adaptação da clássica história de O Homem e o Monstro, O Médico e o Monstro, baseada no livro de Robert Louis Stevenson. Ainda na fase do cinema mudo, vieram adaptações de O Corcunda de Notre Dame e O Fantasma da Ópera. Mas foi a partir dos anos 1930 que a reputação da Universal como a Casa dos Monstros realmente colou. Nessa década e na seguinte, o estúdio produziu uma longa sequência de filmes muito bem sucedidos, em sua maioria, estrelados por criaturas fantásticas. Drácula com Bela Lugosi, Frankenstein com Boris Karloff se tornaram os dois mais clássicos, mas muitos outros se seguiram, como A Múmia, O Homem Invisível e O Lobisomem, todos com suas diversas continuações e derivados. Essa fase foi até 1956, com alguns remakes nas décadas seguintes. Corta para 2013, só se fala na Marvel, em como eles criaram um universo compartilhado de super-heróis que cativou uma plateia enorme, chegando a um primeiro auge um ano antes disso, com o grande evento que foi Os Vingadores. Logo, em 2013, a grande concorrente da Marvel nos quadrinhos, a DC, lançaria o primeiro filme do seu próprio universo compartilhado, O Homem de Aço. Aí a Universal lembrou que tinha todos aqueles monstros no seu catálogo e que daria para montar o seu próprio universo compartilhado a partir disso. Mas tanto DC quanto Universal acabariam descobrindo que fazer isso não seria tão fácil quanto a Marvel fazia parecer. A DC ainda ficou batendo cabeça por um tempão. Já a Universal fez só um filme que foi massacrado pela crítica e triturado nas bilheterias e imediatamente entendeu que não ia rolar. O filme é A Múmia, com o Tom Cruise e com o Russell Crowe já no papel do Dr. Jekyll, antecipando o filme solo do Médico e do Monstro. Pelo menos eles foram sensatos para entender o recado e mudar os planos. Muitos dos projetos desse universo simplesmente morreram. Outros estão no limbo, podem acontecer ou não. Mas alguns foram mantidos, como obras isoladas em si mesmas, sem a necessidade de conexão com outros filmes. Foi assim, por exemplo, com O Homem Invisível, de 2020, que para minha história pessoal tem uma glória duvidosa. Ele foi o último filme que eu assisti no cinema antes da paralisação das atividades por causa da pandemia de Covid. Depois teve Drácula, A Última Viagem do Deméter, e agora, dirigido pelo mesmo Leigh Whannell, de O Homem Invisível, temos esse O Lobisomem. Lobisomem, né? Aliás, ele dirigiu O Homem Invisível, mas entrou mesmo para a história do cinema como um dos criadores das franquias Jogos Mortais e Sobrenatural. Então, dá para dizer que ele tem uma certa experiência com o terror. Ele estava envolvido com o projeto de Lobisomem desde o início e aí saiu. Quem chegou, então, foi o astro Ryan Gosling, o Ken do filme da Barbie. E ele trouxe um diretor da confiança dele, o Derek Cianfrance, com quem ele tinha feito 2 filmes. Mas aí o filme voltou para as mãos do Lee, com o Ryan Gosling desistindo de fazer o protagonista
para ficar só como produtor executivo. O papel principal acabou ficando com o bem menos conhecido Christopher Abbott, que pôde ser visto recentemente em Pobres Criaturas e mais recentemente ainda em Kraven o Caçador, se é que alguém foi ver esse filme, entre diversos outros, sem, no entanto, deixar marcas mais profundas. Para fazer essa refilmagem do original de 1941, Leigh Whannell buscou inspiração em outra refilmagem, o clássico moderno do terror A Mosca, de 1986, no sentido de que ele queria transmitir a sensação de alguém que está com uma doença e que está vendo seu corpo se transformar por causa dessa doença. E para isso ele considerou importante utilizar zero computação gráfica, só maquiagem e efeitos práticos. Ele já antecipou que muita gente não vai gostar, principalmente quem prefere uma abordagem mais tradicional dessa criatura, mas que ela ficou do jeitinho que ele imaginava. Calma, Lee! Agora quem vai dizer se gostou ou não somos nós, porque Lobisomem está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 16 anos e duração de 1 hora e 47 minutos. A nossa próxima estreia é brasileira. É mais um filme nacional em cartaz, se somando ao excelente Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa, entrando na segunda semana, ao Alto da Compadecida 2, quarta semana, e a Ainda Estou Aqui. Atenção, 11ª semana em exibição. E contando. Sim, é o filme da Fernanda Torres, aquele que ela ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz de filme dramático. Um importante relato do impacto da ditadura sobre uma família. Agora a gente está na expectativa das indicações ao Oscar, né? Tanto para ela quanto para o filme, na categoria de filme internacional ou até mesmo, quem sabe, não duvide, na categoria principal de melhor filme. Sobre isso, houve mais uma mudança na data do anúncio. A princípio seria nesta sexta, dia 17, mas por causa dos incêndios na região de Los Angeles, houve um adiamento para domingo, dia 19. Agora, pelo mesmo motivo, a Academia de Hollywood anunciou mais um adiamento para o dia 23, às 10h30 da manhã, horário de Brasília. A data da cerimônia, a princípio, está mantida para o dia 2 de março, mas a Academia avisou que, dependendo da situação, isso também pode mudar. Bom, depois desse desvio, voltamos para a nossa segunda estreia da semana, que, como eu dizia, é um filme brasileiro. É MMA, Meu Melhor Amigo. Marcos Mion é o lutador de MMA, tendo que se recuperar de uma grave lesão se quiser voltar a lutar. Nesse momento difícil, ele recebe uma outra notícia que vai mexer com a sua vida. A de que ele é pai de um menino de 8 anos, autista. MMA, Meu Melhor Amigo, é um projeto pessoal do apresentador do Caldeirão com Mion, o Marcos Mion. Além de protagonizar, ele também é um dos produtores, criou a história e escreveu o roteiro ao lado do Paulo Cursino. É tão pessoal que ele incluiu um dado importante da sua própria biografia. Ele é pai de um menino autista, o Romeu, de 19 anos. É um tema muito caro para ele, abordado inúmeras vezes e que agora ganha esse registro para a posteridade em formato de longa-metragem para cinema. É uma iniciativa importante porque o entretenimento é uma ferramenta poderosa para levar direto para a cabeça e o coração das pessoas mensagens importantes de esclarecimento e também contra o preconceito. A dedicação do Mion ao projeto é tão grande que ele treinou pesado para ficar com um corpo de lutador. O resultado é impressionante. A direção é do veterano José Alvarenga Júnior, que começou a carreira no final dos anos 80, fazendo filmes com os Trapalhões e com a Xuxa, antes de partir para outros tipos de comédia. Por exemplo, em Os Normais, o filme e sua continuação, e em Cilada.com. Mas, em uma de suas poucas incursões no território do drama, ele fez justamente um filme do universo das lutas e que inclui uma relação de pai e filho, que é 10 segundos para vencer, sobre o orgulho do nosso boxe, Éder Joffre. Então, com essa história emocionante, apoiada no carisma do Marcos Mion, MMA, Meu Melhor Amigo, está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa a 12 anos e duração de 1 hora e 44 minutos. Antes da nossa próxima estreia, que tal aproveitar para se inscrever aqui no nosso canal?
É rápido, não custa nada, você ainda fica mais próximo ainda da gente, das novidades da semana nos cinemas e ainda ajuda o canal a crescer. Só vejo vantagens para todo mundo. Dar likes nos vídeos também ajuda. Agora há pouco eu falava sobre a questão das indicações ao Oscar de Melhor Atriz. A nossa próxima estreia da semana nos cinemas também tem tudo para estar nessa disputa aí. É Maria Callas, filme que levou a Angelina Jolie a disputar o mesmo prêmio vencido pela Fernanda Torres. É um olhar sobre os últimos dias da grande estrela da ópera, enquanto ela reflete sobre sua vida e sua própria identidade. Maria Callas completa a chamada trilogia do salto alto, do diretor chileno Pablo Larraín. As partes anteriores vieram em 2016, com Jackie, sobre a ex-primeira-dama americana Jacqueline Kennedy, e em 2021, com Spencer, centrado na princesa Lady Di. Todos esses 3 filmes não são exatamente cinebiografias, mas retratos focados em momentos específicos na vida dessas mulheres, com pinceladas do passado que surgem como flashbacks. Até pela escolha de mulheres elegantes, grandes damas, os filmes acabam tendo uma estética meio de comercial de perfume. São também os chamados Oscar baits, filmes com tanta cara de Oscar que dão até a impressão de terem sido feitos muito com esse objetivo em mente. No caso, a isca é jogada principalmente na direção do Oscar de Melhor Atriz. Nos anteriores, elas não ganharam, mas tanto Natalie Portman em Jackie quanto Kristen Stewart em Spencer beliscaram indicações ao prêmio, o que, convenhamos, não é pouca coisa. Então, Angelina Jolie é uma aposta praticamente certeira para estar entre as 5 finalistas na semana que vem. O Pablo Larraín veio com aquela conversa que a gente já viu tantas vezes, né? Do tipo, a Angelina Jolie não era nem a nossa primeira opção, era a nossa única opção. Eu não teria feito filme sem ela. Sei, conta outra, vai. Mas há de se elogiar o compromisso da atriz com o papel. Ela insistiu em cantar pra valer e fez nada menos que 7 meses de aula de canto com Eric Vetro, treinador vocal, por exemplo, da Ariana Grande. Mesmo assim, não teve jeito. Mas teve jeito. Eles utilizaram uma técnica para misturar a voz da Angelina com as gravações originais da Maria Callas. Ah, mas qual a proporção dessa mistura? Bom, aí depende da cena em questão. O diretor explicou que nas cenas da Maria Callas, no auge, era uns 95% ela e uns 5% a Angelina. Às vezes, em outros momentos, a atriz chegou a 40%. E em alguns momentos, poucos, algo entre 60% e 70%. Eu sempre achei que se devia usar as gravações originais e os atores capricharem na dublagem. Pô, se você tem a voz de uma das maiores cantoras de ópera de todos os tempos, que sentido teria colocar uma atriz cantando pior que ela? Maria Callas está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 14 anos e duração de 2 horas e 2 minutos. Agora, a nossa última estreia da semana nos cinemas, que é um filme chamado Aqui. Um filme que se passa em um único lugar, com a câmera parada, desde o princípio da Terra até o futuro distante. Isso te parece uma ideia maravilhosa ou uma péssima ideia? Esse é o filme que o grande Robert Zemeckis escreveu e dirigiu. Então, assim, respondendo à pergunta que eu mesmo fiz, eu fico mais inclinado a achar uma péssima ideia mais do que uma ideia maravilhosa. Ainda que eu ache que, a princípio, qualquer ideia pode ser boa, desde que bem executada. No caso de Aqui, Robert Zemeckis é um diretor com capacidade para executar bem uma ideia. Ele já provou isso várias vezes, provou que é um cineasta de enorme talento para contar histórias. E histórias que mexem com a emoção do público, como na trilogia De Volta para o Futuro, Uma Cilada para Roger Rabbit, Contato, Náufrago e uma referência aqui, Forrest Gump. E eu digo que é uma referência porque é a reunião dele com os astros de Forrest Gump, Tom Hanks e Robin Wright, 30 anos depois daquele filme. Pois é, Forrest Gump já tem 30 anos. E não são só os atores. A linha de frente da equipe de Aqui tem outras 5 pessoas que trabalharam naquele filme que ganhou 6 Oscars. Entre eles, os de diretor, ator
e filme. Bom, só com o Tom Hanks, esse já é o 5º filme do Robert Zemeckis, depois de Forrest Gump, Náufrago, O Expresso Polar e Pinóquio. Ele é um diretor fascinado pela passagem do tempo e suas maquinações, conforme muitíssimo bem explorado em De Volta para o Futuro, e que sempre gostou de mexer com tecnologias que às vezes não eram exatamente pioneiras, mas que pelo menos ainda traziam muitos desafios, como a mistura de seres humanos com desenhos em Roger Rabbit, as montagens malucas de A Morte Lhe Cai Bem, a interação de Tom Hanks com personagens históricos como John Lennon no próprio Forrest Gump, a captura de movimentos em O Expresso Polar e em A Lenda de Beowulf. Em Aqui, ele usa a tecnologia de rejuvenescimento dos atores, que já foi usada em alguns filmes, com o exemplo importante mais recente sendo talvez Harrison Ford em Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Mas nesse novo filme agora, o uso é ainda mais massivo, não é uma cena ou duas. E além disso, é uma nova tecnologia que está sendo usada, que vai gerando esse rejuvenescimento na hora, enquanto as imagens estão sendo captadas, e não na pós-produção depois das filmagens. Os resultados estão ficando cada vez mais perfeitos, o que gera um debate para o futuro do cinema. Por que eu vou contratar um ator jovem e inexperiente para fazer o papel de alguém com 25 anos, se eu posso ter, digamos, o Tom Hanks, que já ganhou 2 Oscars e que eu posso só rejuvenescer ele facilmente com computadores? Mas onde eu digo que Aqui talvez não seja a melhor das ideias, é que fazer um filme com a câmera parada, só com as coisas mudando na frente dela, é um desafio enorme para aprender o público de hoje em dia, cada vez mais treinado em shorts, stories, TikTok. Eu acho uma pena que muita gente não consiga apreciar filmes maravilhosos com o argumento de que são muito parados. Mas ainda assim, filmes são feitos para o público. Enfim, a ideia é do Zemeckis, ele que se vire para aprender, encantar e emocionar a gente. Aqui está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 12 anos e duração de 1 hora e 44 minutos. Tchau!